Oi, me chamo Vicente e sou coveiro há mais de 30 anos. Trabalhar no cemitério nunca me assustou. Sempre achei a calmaria dos mortos quase acolhedora. Até que uma noite, algo mudou minha vida para sempre. Era uma madrugada fria e chuvosa. Eu estava terminando uma ronda quando vi uma figura ao longe, parada perto de um túmulo antigo e abandonado. Achei que fosse alguém perdido ou visitando o cemitério fora de hora, mas ao me aproximar, vi que era um homem alto, vestindo um traje antiquado como de outra época. Seu rosto estava pálido e os olhos fundos e tristes. Quando cheguei mais perto, ele me olhou de uma maneira que fez o ar congelar. Senti um calafrio correr pela espinha. A voz dele era profunda e rouca, quase como um sussurro. Ele disse: "Você é Vicente, o coveiro?" Assenti paralisado. Ele continuou: "Tenho algo para lhe contar. Algo que deixei escondido, mas preciso que você recupere." Curioso, mas desconfiado, perguntei o que ele queria. Ele apontou para o chão, perto de uma antiga lápide desgastada. "Enterrei aqui um tesouro, muito antes de morrer. Uma fortuna que nunca pude aproveitar." O olhar dele parecia perdido em algum lugar entre a tristeza e o desespero, e eu não conseguia desviar o meu. Antes de desaparecer na névoa, ele me deixou um aviso final: "Mas cuidado, quem tenta tirar o que não é seu, acaba levando mais do que barganhou." Fiquei parado ali, sem saber o que fazer, mas a curiosidade e a tentação foram mais fortes. Peguei uma pá e comecei a escavar. A cada camada de terra removida, o ar parecia pesar mais, e um cheiro estranho de mofo e decadência enchia o ar, como se a terra rejeitasse que algo fosse tirado dali. Finalmente, depois de escavar um bom pedaço, a lâmina da pá bateu em algo duro. Me abaixei e puxei uma caixa de madeira envelhecida, trancada e cheia de runas estranhas gravadas ao redor. Ao abrir, vi pequenas moedas antigas, adornadas em ouro, e pedras preciosas que brilhavam com um tom quase sombrio. Meus olhos brilhavam de excitação, mas ao tentar pegar uma das moedas, uma sensação horrível tomou conta de mim. O cemitério começou a parecer vivo, com sombras se movendo entre os túmulos, e uma voz, a mesma voz do espírito, sussurrava por todos os lados: "Vicente, você foi avisado." De repente, senti mãos geladas se fechando ao redor dos meus pulsos. Olhei para trás e o espírito estava de volta, mas agora com um olhar raivoso e acusador. "Ninguém toca no que é meu!" ele gritou, e as sombras ao redor pareciam se fechar sobre mim. Soltei a caixa e corri, com os sussurros e risos ecoando ao meu redor. Quando olhei para trás, a caixa havia sumido, como se nunca tivesse estado lá. Desde aquela noite, vejo sombras ao meu redor e ouço aquela voz fria sussurrando nos cantos escuros do cemitério, como se o espírito ainda estivesse ali, me vigiando e esperando no momento certo para que eu pague por ter tocado em seu tesouro. Oi, sou Cláudio, coveiro há mais de 20 anos. Já vi muita coisa estranha, mas uma experiência em especial me fez questionar tudo o que acredito. Ela começou numa noite fria de outubro, em um cemitério antigo, onde eu estava de plantão. Era um lugar que raramente recebia visitantes, a não ser, claro, por aqueles que vinham visitar os túmulos dos entes queridos. Mas naquela noite, tudo parecia especialmente silencioso e pesado, como se o próprio cemitério estivesse esperando. Por volta da meia-noite, enquanto verificava as sepulturas com uma lanterna, ouvi um som abafado. Parecia uma batida vindo de um dos túmulos mais antigos. Achei que fosse imaginação, mas as batidas continuaram, ritmadas, como alguém tentando chamar a atenção. Me aproximei cautelosamente e, à medida que chegava mais perto, o som se tornava mais intenso. O túmulo pertencia a uma jovem mulher chamada Clara, enterrada há pouco mais de um mês. O vento gelado soprou e, de repente, um lamento baixo, quase imperceptível, ecoou pelo cemitério. "Por favor, me ajude." Minha espinha congelou. A voz era fraca, mas claramente feminina, e vinha diretamente do túmulo de Clara. Me afastei, tomado pelo medo, mas ao olhar de novo, vi uma sombra fina e trêmula se materializando ao lado da lápide. Era uma figura esguia, com os olhos tristes e um rosto pálido,
coberto por um véu que parecia feito de neblina. Tentei correr, mas uma força invisível me prendeu ao chão. A figura sussurrou: "Por favor, abra o túmulo. Eu não deveria estar aqui." O pavor me dominava, mas havia algo na voz dela, algo desesperado que não me deixava ignorar. Peguei as ferramentas e comecei a escavar. A cada pá de terra removida, ouvia a voz dela mais clara, como se estivesse mais próxima. Me enterraram viva. Eu tentei gritar, mas ninguém me ouviu. Quando finalmente cheguei ao caixão, ele estava intacto, mas a tampa estava arranhada por dentro, com marcas de unhas e sangue seco. Ao abrir, meu estômago revirou. Clara estava lá, mas havia algo errado com seu corpo, como se o sofrimento tivesse deixado uma marca. Seus olhos ainda estavam abertos, fixos, e pareciam me seguir. Senti que algo frio tocava meu ombro, e a voz dela sussurrou novamente em meu ouvido: "Obrigada. Agora posso descansar." Na manhã seguinte, relatei tudo ao administrador do cemitério, mas ele riu e disse que devia ter sido uma alucinação pelo cansaço. Voltei ao túmulo de Clara para verificar, mas estava tudo fechado, intacto, como se nada tivesse acontecido. E desde então, quase toda noite, vejo sua figura de pé entre as lápides, observando, esperando, como se ainda não tivesse sido libertada.